Olá, meu nome é Carla, sou professora, psicopedagoga, terapeuta infantil e este é o canal Falando de Criança. Hoje nós vamos falar sobre o que é preciso fazer antes de alfabetizar. Em geral, os pais ficam bastante preocupados com a época da alfabetização, mas o que a gente pode fazer é ajudar nesse processo anteriormente, preparando a criança até ela alcançar a prontidão para o primeiro ano escolar. Eu vou elencar aqui 5 grandes temas para a preparação para o ensino fundamental. O primeiro grande tema é a autonomia. Olhar para a autonomia é uma coisa muito importante, porque a gente cria nossas crianças para que elas se tornem adultos, e adultos independentes. A dinâmica do dia a dia no ensino fundamental é bastante diferente da dinâmica de um jardim. Enquanto lá no jardim a gente tem auxiliares e não tem uma estrutura muito rígida, permitindo que a criança tenha ajuda constante, já no grau isso não acontece. E é importante que as crianças aprendam a fazer várias coisas sozinhas. Então, pôr casaco, tirar casaco, amarrar sapato, ir ao banheiro e se limpar. Outra coisa que as crianças já estão prontas é para jogos de regras. Se tem um tempinho aí durante o dia ou no final de semana que vocês conseguem ficar juntos, é bacana usar alguns jogos, determinar as regras com clareza e obedecê-las. É importante ela saber que tem horas que a gente ganha, tem horas que a gente perde e aprender a lidar com essa frustração. Então, aqui eu separei alguns. O Uno, ele é bem bacana porque além das regras, ele ajuda aí a criança a ter uma noção de como equilibrar ou não as peças. O Lince, ele vai ajudar a criança a discriminar formas visualmente, e isso é fundamental para a alfabetização. Tem também o cara a cara, a criança precisa fazer perguntas e articular essas perguntas de forma a ela chegar num objetivo, saber respeitar as regras, lidar com a frustração de perder, esperar a sua vez para jogar. Isso tudo é muito interessante para as crianças aprenderem. Saber esperar é algo que também se aprende. Com as famílias cada vez menores, as crianças são atendidas cada vez mais prontamente pelos pais. E aí, quando elas se encontram numa sala com 20, 30 alunos, elas querem ser atendidas assim também na escola. E isso não é possível. Ali na escola, não é o príncipe da mamãe, a princesa do papai. Somos todos um grupo de iguais. Fico observando os antigos. Havia muita sabedoria nas coisas que eles faziam. Primeiro eram servidos os mais velhos e depois os mais novos. E assim nós aprendíamos a esperar. Hoje nós invertemos isso. Em geral, em uma casa a gente serve primeiro as crianças e depois os adultos. Compartilhar também é um aprendizado. Quando a gente se sente grato pelo que a gente tem, é mais fácil compartilhar. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, tanto na sala de aula quanto aqui em casa, se chama Pote da Gratidão. Como as crianças ainda não sabem escrever, os pais vão precisar escrever para elas. E aí, aqui nesse pote, a gente guarda inúmeros papeizinhos. Em cada papelzinho desse tem um bilhetinho dizendo alguma coisa pelo qual alguém da família é grato. Isso é um amadurecimento emocional. Como eu já disse em outros vídeos, a lógica da criança é diferente da lógica do adulto. E as historinhas, especialmente os contos de fadas para criança entre 5, 6, 7 anos, elas são preciosas para ajudar nesse emocional. Você já pega um gancho para a próxima habilidade. É fundamental que a criança tenha atenção para ela se abrir ao conhecimento que ela vai receber. Conta a historinha para a criança e pede para ela recontar para alguém. E aí a gente vai ver o tanto que ela consegue prestar de atenção no que ela ouve e depois reproduzir verbalmente. Quando a gente escuta a criança contar alguma coisa que ela já ouviu, além de prestar atenção no enredo e na lógica daquilo que ela está falando, é importante a gente prestar atenção nos fonemas. Ela tem 5 aninhos e ainda não fala todos os fonemas, é importante ver uma fono, porque isso pode também interferir na alfabetização. E por falar em atenção, existe também a atenção visual.
tem uma brincadeirinha legal para estimular a atenção visual. É assim, cada participante recebe uma folha sulfite e ficam ali disponíveis lápis, gizes, coloridos. Cada um vai dobrar a sua folhinha 4 em 4 pedacinhos. E a pessoa que está ali dirigindo a brincadeira, escondido, vai fazer um desenho. Então, por exemplo, fiz aqui um triângulo vermelho. E aí eu vou mostrar para os participantes por 3 segundos, por exemplo. E aí eu vou fechar e cada um vai ter que desenhar ali aquilo que eu desenhei. E a gente vai aumentando em complexidade. Combinar retas e curvas nessa brincadeirinha é bastante interessante, porque se a gente for parar para pensar, as letras maiúsculas são todas compostas de retas e curvas. E isso vai aumentando a sensibilidade do olhinho da criança para aquilo que a gente fez. Essa questão da visão é bastante interessante. Coordenação viso-manual. Como eu falei antes, é bastante importante que a criança perceba com clareza os sinais que ela vê, mas também é importante que o olhinho dela se acostume a seguir a mão. Antigamente a gente escolhia arroz, feijão, e isso ia ajudando a gente a fazer quase que um movimento de contagem. O que a gente pode oferecer para a criança? Contar os botões da caixa de costura, quantos são pretos, quantos são vermelhos. Brincar com miçangas, tem um tamanho bom de miçanga e a criança pode ali, colocando o fiozinho e fazer um colar. E aí pode também combinar uma sequência, 3 verdes e uma branca para o colar. Para a pulseira vamos fazer diferente, vamos fazer 3 brancas e uma verde, e inventando sequências. Outra coisa que ajuda a estimular essa coordenação do olho com a mão é bola. Mas não tá dando para jogar bola dentro do apartamento. Então, uma peteca levinha. Essa peteca é super facinha de fazer. Olha só. Um elástico, um pedaço de tecido. Eu usei aqui um TNT que eu tinha aqui em casa, mas pode ser qualquer tecido que você tenha. E umas 2 folhas de jornal. Amassa as folhas de jornal, coloca ali no meio do tecido. E aqui, o elástico de dinheiro, fecha. Vira uma peteca bem levinha e dá para jogar dentro de casa. E ajuda aí na coordenação do olho com a mão. Para quem tem um pouquinho de lã em casa, outra coisa bem legal de fazer é um pompom, que ele inclusive estimula a coordenação motora fina. A coordenação motora fina é ancorada na coordenação motora global. E delas eu falo bastante nos vídeos dessa playlist lá de criança de 2 e 3 anos. Olha só esse pompom. Desenha num papel, um papel mais encorpadinho, né? Faz o desenho dele e pega aí, os 2 donuts. E aí a gente pega um pedaço de lã. É bom que esse pedaço de lã não seja muito grande para a criança, tá? O tamanho de um braço dela, assim, já tá bom. E aí eu vou pegar os 2 aqui, dar um nozinho. E vai ser a única vez que eu vou dar nó, tá? Depois eu não vou mais dar nó, vou deixar só enroladinho. E aí a gente pode fazer uma brincadeira assim, A criança coloca aqui e ela vai puxar aqui por dentro. E aí ela vai colocar aqui de novo e vai puxar aqui por dentro. Fazendo na horizontal fica mais fácil. Aí dá pra gente inventar historinhas. Que o pescador colocou a linha, o peixinho foi lá e mordeu. O que é importante? É esse movimento aqui, que a gente chama de pinça. Cada vez que a criança for pegar aqui dentro, ela vai fazer esse movimento que é fundamental para a escrita. O que é legal de observar enquanto a criança tá aqui, colocando e puxando. Se ela está usando sempre a mesma mãozinha para puxar. Por essa altura, ela já deve ter definido a lateralidade. Eu falo um pouquinho disso lá naquele vídeo da criança de 3 e 4 anos. O que acontece? Uma mão vai ficar em repouso e a outra mão vai fazer um movimento. E ela vai rodando. E ele vai ficando assim. Quando ele já tá bem cheio assim, eu vou recortar. E é duro, viu? Isso aqui é uma tarefa pro adulto. Cortei tudo, né? E aí, o que eu encontro lá no meio? Aqueles 2 donuts que eu coloquei lá no começo. Tem donut. Aqui no meio, eu vou colocar
uma linha. E aí tem que amarrar com força. E várias vezes, em vários lugares, ó, volta ele e amarra do outro lado. Ficou bem amarradinho, ó, bem apertadinho. Então eu vou pegar aquele donut, vou rasgar ele. Vou tirar ele daqui, ó. Saiu um, saiu outro. E deixar ele mais bonitinho, que tem uns cabelinhos que ficam sobrando aqui, né? Ó, ficou redondinho. Ó, é uma bolinha leve. Dá para brincar em casa, estimula a coordenação, visa o manual da criança. Outra coisa que dá pra gente ajudar nessa coordenação motora fina. Pendurar a roupa no varal. Olha a pinça aqui, ó. E olha a força que eu tenho que fazer. Como não podia deixar de ser? Desenho. Quando a gente olha para o desenho da criança, uma das coisas mais importantes é o que a gente chama de esquema corporal. É como ela está desenhando a figura humana. Porque como ela desenha a figura humana, é a forma como ela se enxerga. Então, se a criança já tem um desenho rico, com cabeça, olho, nariz, boca, cabelo, orelha, já tem tronco, já tem membros, os membros saem do tronco, né? O pé fica assentado no chão, isso tudo a gente fala assim, é um esquema corporal bom para uma criança que vai entrar no primeiro ano. Aí se você vai me falar, meu filho não está desenhando assim. Então sabe o que está faltando? Coordenação motora global. Mas se a criança não está desenhando assim, então a gente não vai ensinar ela a desenhar. Não vai falar, olha aqui, ó, aqui põe a boca. Não é isso. O caminho é ajudar ela a se enxergar, porque ela desenha aquilo que ela se enxerga. Então a gente brinca. Seu mestre mandou colocar a mão na cabeça, a mão no joelho. Aí, se tá muito fácil para a criança, a gente dificulta um pouquinho. Seu mestre mandou colocar o dedo esquerdo no cotovelo direito. E assim a gente vai brincando com ela e ela vai introjetando uma imagem do seu corpo e isso vai se refletir no desenho. Não precisa ensinar a desenhar. Tem um jogo bem legal que as crianças se divertem, que ajuda a reconhecer cor, ajuda com lateralidade e também com esquema corporal. Esse twister. Outra coisa muito interessante é o equilíbrio. Tive um professor na pós-graduação e ele era da Holanda. E ele disse que lá na escola que ele trabalhava, eles pegaram as crianças que tinham dificuldades de aprendizagem e começaram a fazer uma série de exames. Eles queriam entender onde morava a dificuldade dessas crianças. Então fizeram exame de vista, auditivo, viraram as crianças do avesso. E uma coisa em comum que eles encontraram em 90% das crianças com dificuldade de aprendizagem: falta de equilíbrio. Então, estimula o equilíbrio da criança. Vale patinete, patins, bicicleta, surf, o que você tiver à disposição. Vale. Fala, professora, eu não tenho nada disso, moro num apartamento pequeno, não tenho como fazer nada disso. Então pega uma corda, dessas cordas de pular, coloca ela no chão, prende com uma fita crepe grossa para a corda não andar, e aí você fala para a criança e a gente vai brincando assim: desse lado, se cair desse lado tem jacaré, se cair do outro lado tem um peixe que gosta de morder, então tem que ficar em cima da ponte. E aí a gente vai andando pé ante pé para frente. A hora que ela conseguiu para frente, faz para trás. Todos os desafios corporais que a gente dá para a criança ajudam no esquema corporal dela, ajudam na aprendizagem. Isso daí não sou eu que estou falando, isso tem uma ciência atrás, que é a psicomotricidade, que acredita nisso e que prova isso. A corda é um instrumento interessante que ele exige da criança ritmo e sincronia de movimentos, de perna, de braço, de pulo, e aumentando sempre a complexidade dos desafios. Vamos ao final de mais um vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Se a sua criança não está fazendo tudo que eu estou falando, sem pânico, não tem problema, tudo é processo, tudo é um caminho. Você vai estimulando, você vai ajudando, não vai ser do dia para a noite, né? Mas tem tempo até o primeiro ano. Queria também agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado e compartilhado os vídeos desse canal. Em menos de 20 dias de canal, nós já temos mais de 50 seguidores, mais de 700 visualizações. Agradeço muito, espero que eu esteja ajudando aí as famílias. Um abraço para todos e até a próxima.